É o seguinte, eu sinto que você foi tratado como um Hank Hirden, né, que é do que eu te falei em off lá, do romance da Atlas Shrugged da Ayn Rand, que é quando Hank Hirden lá dessa indústria metalúrgica de... É Revolta de Atlas, tá? Que é um romance, entendeu? Que é da onde os liberais geralmente tiram as histórias dele. É um juvenil na frente do Wake, né? Citando um romance, né? Um livrinho de literatura, um conto, né? É ótimo, né? Bom, mas pelo menos ele foi melhor que a Renata Barreto e não citou um musical, né? Descobre esse novo tipo de liga de metal mais eficiente, melhor, que faria com que houvesse uma pressão deflacionária no mercado, e aí o Estado vai e toma isso dele e fala, não, você não tem direito de explorar isso agora não. Você descobriu, você investiu, você tomou risco, mas você não vai explorar, a gente vai explorar. E ele se revolta a convite de John Galt, esse personagem místico, ele foge então pro Vale de Galt, né? E ele e todas as grandes mentes produtivas fogem, e nesse Estados Unidos distópico retratado no romance de Ayn Rand, então o Estado desfalece, porque o Estado na verdade não produz riqueza, ele só consome a riqueza produzida por homens. Eu mesmo gosto mais, sei lá, cara, eu gosto de literatura brasileira, saca? Porra, acho que o Jorge Amado é mais legal, retrata uma parada mais... a visão da classe trabalhadora ali, eu acho que gosto mais dos romances do Jorge Amado. Se tu gosta de uma parada mais elitista, eu recomendaria, né, enfim, O Tempo e o Vento, porra, uma saga bonita também, né, um pouco elitista retrata ali, né, mas enfim, é bacana também. Enfim, pra quem gosta de conto, né, de literatura. Como nós, né, então eu sinto que você foi um pouco disso, você pesquisou, investiu, tomou risco, na hora de você colher os frutos, isso é do Estado. Não foi um pouco disso, não? Mas Ele levantou a bola pro Wake bater, porque ele queria, agora o Wake vai falar mal do Estado. E lógico que o Wake vai se defender, vai se botar na posição de vítima, mas é um pouco mais legal que isso. Mesmo assim, você ainda defende o aparato estatal. Eu defendo. Olha aí. Eu defendo, porque, meu amigo, eu sei o que é um Embrapa, eu vou te mostrar um negócio que eu estou trabalhando aí sobre uma produtividade de biomassa aí extraordinário, revolução. Por isso que eu digo, esse é o tipo do papo. Se há uma assessoria no Wake, e isso vai para uma grande mídia, se fosse um documentário, uma palavra, provavelmente eu chuto que ele não diria. Mas por que ali ele diz? Porque ali ele quer dar uma lição para os jovens. Meu velho, você fica malhando o Estado, meu velho, não existe grande capitalista sem Estado. Eu não sei se agora, ou num trecho anterior do mesmo podcast, ele cita, por exemplo, do Elão, todos os empurrãozinhos, né, que ele teve e tem do Estado. Porque, repito, o que eu estou dizendo desde o início do React, o Wake Batista é um capitalista de verdade, ele sabe. O Estado, na verdade, ele não está ali para atrapalhar o capitalista, que nem a ideologia do jardim de infância do Tales acha. O Wake sabe que o Estado é funcionário do capitalista, é uma ferramenta do capitalista. O Wake Batista, assim como o Elon Musk, né, que é mais cínico ainda, que paga de anarcapitalista, enfim, sabem o que é de fato o Estado. E que de fato o Estado não atrapalha o capitalista. Ao contrário, o Estado viabiliza o capitalista. E ali, né, vendo ali o Tales e outro ali que nem dois cachorrinhos, um bilionário de verdade ali na frente, né? E ele disse, deixa eu dar uma moral pra esses moleques aqui, pra eles pararem de falar merda, entendeu? Vocês podem até falar merda, mas assim, entendam como é que é o capitalismo de verdade. Evolução pro Brasil. Futuro do Brasil verde. Então, Embrapa, né? Poxa, todo mundo fala agro é top, por causa da Embrapa. Tem 50 anos ou mais de estudos profundos, georreferenciado o tipo de soja ou cana ou o que for que você planta lá em qualquer território nacional. Isso é inacreditável. Sim. O SUS brasileiro, muita gente reclama, mas que bom que a gente tem, cara, porque você acha que não, mas no meu caso salvou um filho meu. Não tem nada contra isso. O problema é o custo disso. Tem contra, Zé. Cobrar menos impostos de modo que as pessoas poderiam ter acesso a uma saúde tal qual ela tem no SUS, só que talvez mais eficiente, né? Será que você não produziria hoje? Cara, se não tivesse SUS, as pessoas iam estar morrendo, como era antes do SUS. Né? É isso. É cômico, entendeu? É cômico. E eu achei que valia a pena fazer esse react. Eu não tenho que defender o Wake. Eu quero que o Wake, né, a burguesia enquanto classe desapareça, seja expropriada, não é isso? Isso para mim é um canalha, se você quiser, tá? Mas é legal ver esse corte entre aquilo que é só ideologia e um discursinho para fazer view na internet e o que é a mentalidade dos capitalistas de verdade. Mais eficiente petróleo que a Petrobras? Você está falando isso, mas mais eficiente que a Petrobras. Foi a Petrobras que descobriu, tendo descoberto o pré-sal,
devido à insistência e à tecnologia e geofísica deles, O investimento, gente, não tem como você investir naquilo que você sequer tem qualquer garantia de retorno se esse investimento for um investimento privado. Eles não fazem. A questão é que o Eike Batista sabe. Não existiria OGX se não existisse Petrobras. Entende? É isso. Não existiria. Olha, não, é necessário que o Estado, que é o instrumento dos capitalistas, assuma esse, entre aspas, prejuízo, para que depois o setor privado, como a OGX, do Eike, possa lucrar em cima. E é assim, só que essas bestas quadradas, que nem esse Thales, não entende, porque eles são peões, gente, são peões que consomem essa ideologia e a reproduzem a fim de sustentar o mundo da maneira que está. Enquanto que, na vida real, o Estado é um instrumento dos capitalistas. E o Eike deixa isso claro para eles. Não sei se eles vão entender, né? Porque, enfim, são intelectualmente muito limitados. Esse mérito da descoberta é deles. Uhum. Tá certo? A construção de FPSOs, essas plataformas gigantes que eu falei, cada uma dessas custa 2 bilhões de dólares, mais as instalações ficam 5 bilhões de dólares que se paga em um ano, tá? Mas isso é invenção, isso é coisa da Petrobras, cara. Tudo bem, mas você pesquisou, investiu, teria o direito de explorar e mudar a regra do jogo em cima do jogo, né? Tá. Aí não posso achar um negócio desse normal, né? Não. Porque é o seguinte, se hoje alguém falasse assim, Thales, tem uma oportunidade de você entrar nesse mercado, você vai entrar e falar, eu já aprendi com o Eike. Se for dar certo, vai dar errado, por que eu vou tomar um risco desse? Né? E aí você acaba tendo um monopólio e uma empresa, que é uma grande empresa, concordo, é um orgulho nacional, mas agora de novo. E se tivesse 10 grupos X, ao invés de uma Petrobras, o Brasil não teria um combustível mais eficiente, mais barato? Porque é impossível, entendeu? É impossível. Para que existisse grupo X, antes tem que existir a Petrobras. Se não, senhor Thales, você fica que nem a mamãe falei lá, o que virou piada, dizendo que cada um podia abrir seu posto de petróleo. Nessa mesma entrevista, galera, o Eike fala do custo já completamente modificado pelo investimento da Petrobras. Quer dizer, você tem uma barreira à entrada aí que se chama disponibilidade de capital, que é brutal. Só isso aí já faz com que não seja possível essa realidade hipotética do Thales. Na verdade, a gente vai ter um combustível mais barato conforme for maior a Petrobras, no sentido de precificar do poço de combustível ao posto de combustível. Enquanto mais a Petrobras tiver o controle de toda esta cadeia, ela vai conseguir precificar. Nós estávamos agora mesmo falando da BYD. Por que a BYD consegue produzir um carro superior ao Tesla pela metade do preço? Porque ela controla toda a cadeia produtiva, ou expressivamente a maior parte da cadeia produtiva. É a mesma lógica, galera. Então é o contrário do que o Thales está falando. Primeiro porque essa concorrência no mercado de petróleo e gás é bullshit. Isso é economia básica, tá? É aula 01. Nós estamos falando de monopólio natural. Então você não vai ter concorrência nisso aí, você vai ter monopólio privado. Você vai ter preço mais alto, ao contrário do que ele está dizendo aqui. Você quer preço mais barato, combustível no Brasil? Vamos horizontalizar a produção da Petrobras, como sempre foi a bandeira dos verdadeiros defensores da Petrobras. Por isso eles tentam desmontar, porque quanto mais eles desmontar a cadeia produtiva da Petrobras, mais difícil é para a Petrobras precificar e mais tomadora de preço ela fica. Então o segredo está no controle do poço ao posto, incluindo a produção das plataformas, da prospecção. Quanto mais dessa cadeia a Petrobras controlar, mais barato pode ser o combustível para o consumidor final. Exatamente como faz a BYD com seus carros. Entendem como o mundo real é absolutamente diferente da fantasia que se consome nessa galera da internet? Não teria uma pressão deflacionária no mercado interno, ao contrário do que a gente vê hoje, a Petrobras sendo usada como cabide de emprego? Tá, não, mas você está falando que é cabide de emprego. Vamos lá. Porque se eu falar para você o seguinte, se eu tivesse continuado e não tivesse tirado os blocos, eu seria hoje um grupo que estaria gerando 20 bilhões de dólares de lucro, provavelmente, no petróleo. Pô, essa riqueza sendo eu, Eike Batista, também, eu ia querer distribuir e fazer coisas sociais. Como você sempre fez. Tá. Né? Limpar Rodrigo de Freitas, investir na Copa do... Essa parte me soou assim, o Eike pensando como que eu vou dizer
que eu não existiria se não existisse Petrobras, sem dizer isso. Você está dizendo que eu sou melhor que as várias instituições, e obviamente que Não você, políticos os empresários são melhores do que burocratas, isso é um fato. O burocrata, ele vive do suor e do risco que o empresário toma. Eu sei disso, mas eu vejo também muito empresário mesquinha, não respeita o meio ambiente. Normal.